Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nas Mãos do Oleiro. Nosso vídeo de hoje ele vai falar sobre testemunhos, sobre fé e sobre livramento. E eu, claro, não podia ficar de fora. Hoje eu vim com essa blusa aqui que fala, ó, onde há fé, há colheita, em homenagem ao nosso vídeo de hoje. Eu vou contar hoje como foi o testemunho, de livramento sobre a vida do meu filho. Para quem não sabe, eu tenho um filho de 5 anos e a gente ia fazer uma viagem, eu e meu filho. Eu ia fazer uma viagem para casa do meu irmão com ele e na noite anterior de eu fazer essa viagem, eu estava um pouco preocupada, estava sentindo alguma coisa que não era tão de paz. Então eu fui dormir. E no meu sonho, sonhei que eu estava caminhando pela estrada com meu filho e vinha um carro em minha direção no intuito de atropelar mesmo. E aí o carro começava a capotar, um escudo mágico, um escudo aparecia no sonho e me protegia, me livrava, do acidente. Então o carro capotava, mas não me atingia. E vinha mais 2 carros seguidos, no intuito também de me atropelar. E novamente acontecia esse escudo e me protegia. E os carros capotavam e eu não tinha, ficava ilesa, não tinha me machucado. Antes de sair de casa, eu ainda estava preocupada. Ainda estava pensando se eu realmente deveria ir para a casa do meu irmão. Fazia um tempo que eu não visitava ele. Então eu fiquei pensando assim, será se realmente eu devo ir? E Deus colocou na minha cabeça, veio através de um pensamento que eu acredito que tenha sido instrução do Espírito Santo, para eu não sair de casa sem meditar e sem orar o Salmo 91. Para você que não conhece, o Salmo 91, ele tem como tema a segurança daqueles que se acolhem em Deus. Não sei se dá para vocês verem aí, mas ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite e nem da seta que voe de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu louvor. Do Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele te invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartar-lhe-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bom, gente, esse aqui eu li todo o Salmo 91. Para vocês terem, talvez o conhecimento, caso não conheça ainda. E aí, quando eu fui, fiz como estou fazendo aqui agora, li em voz alta, eu chamei o meu filho, orei sobre a nossa vida e entreguei na mão de Deus. Eu pensei assim, Senhor, se for para acontecer alguma coisa, que eu esteja contigo. Então eu não posso, mesmo que eu morra, mas eu quero estar contigo. Então eu tinha que ir assim,
quis ir realmente para casa do meu irmão, mas com a proteção de Deus. E sabia dentro de mim que teria um livramento. Só que a gente foi de moto, inclusive, e quando chegou lá, foi uma viagem super tranquila. Só que o meu filho, ele ganhou um pirulito e tava chupando o pirulito. E ele começou a, bem sutil, deu a impressão que ele tava querendo tossir. Uma tossida de leve, imperceptível, porque ele não fez barulho, nem ficou sem ar, só ficou levemente querendo tossir. E aí, como eu tava perto dele e sempre olhando ele, eu percebi que ele tava engasgado. Eu levei ele para fora, tentei fazer a manobra de desengasgo, só que o desespero não permitiu que eu conseguisse obter sucesso, né? E eu também não sabia fazer, mas só tinha só uma noção de como era a manobra do desengasgo. E aí, lá no meio dessas pessoas, na casa do meu irmão, tinha uma mulher que ela sabia fazer a manobra. E ela foi, pegou meu filho, né? Eu já estava totalmente sem ação. Meu filho já estava, nesse ponto, já estava bem vermelho. Já tinha, o rosto estava todo vermelho, já estava meio sem oxigênio. E já estava desfalecendo no braço dela. E aí eu lembrei do Salmo 91, né, na parte onde fala que ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Então, quando eu lembrei essa parte do Salmo, eu comecei a clamar o nome do Senhor, né, para que o Senhor não permitisse que meu filho morresse. Né, eu só tenho um filho, independentemente, e nenhuma mãe quer ver seu filho morrer. E eu me senti impotente, porque eu não podia fazer nada quanto a isso. Não ia dar tempo de chegar ao hospital, que meu irmão mora numa área isolada, né, num campo muito isolada da cidade. Não tem hospital próximo. Então ele ia falecer em poucos minutos, não ia dar tempo de chegar lá. Talvez não desse tempo nem chegar na moto. E aí eu comecei a clamar o nome do Senhor. Senhor, Senhor. Comecei a pedir que o Senhor não levasse meu filho. E naquele momento do clamor, o meu filho colocou o pirulito, né, para fora. Ele tinha se engasgado. E ele começou a chorar. A criança começou a chorar. E colocou para fora de si o pirulito com sangue. Então, assim, foi uma coisa muito forte, né, que aconteceu sobre a minha vida. Eu fiquei tremendo por algumas horas ainda, obviamente, porque eu vi meu filho falecer diante dos meus olhos e vi voltar à vida diante dos meus olhos. Então, a palavra que eu trouxe hoje para vocês, né, esse testemunho, espero que de alguma forma tenha tocado vocês de alguma forma e talvez essa palavra tenha levado para vocês talvez esperança, talvez confiar em Deus e ver que o que parece impossível aos olhos do homem é possível aos olhos de Deus. E Deus, ele faz milagres o tempo todo. Ele faz coisas que o homem não consegue fazer. Então, aonde há fé, há colheita. Então, a todo aquele que tem fé recebe as bênçãos de Deus. Então, muito obrigada por assistir o meu vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like para você ficar recebendo as novas novidades e os novos vídeos que estão por aí. Graça e paz. Tchau!